Se alguém rouba ou prejudica alguém dentro de uma favela, um território menor dominado por facção, a justiça convencional não vai fazer nada. Fala aí, galera, beleza? Hoje eu vou estar assistindo, né? Hoje eu vou estar reagindo aí ao vídeo do Samuel Bão. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição para quem quiser assistir. Lembrando que eu vou pausar esse vídeo toda hora pra ficar fazendo comentário, então vamos lá. Considerado o lugar mais bonito, mais seguro e com a melhor vida noturna do mundo, segundo revistas internacionais. E por ser dono de inúmeras paisagens, pontos turísticos, praias e um povo extremamente caloroso, de bem com a vida, o Rio se tornou o sonho de muitos turistas, sejam eles brasileiros ou não. Qualquer pessoa que goste de viajar já foi ou pelo menos tem vontade de visitar a cidade maravilhosa. Aliás, eu mesmo quando era mais... Não desmerecendo, tá, rapaz? Jamais, longe disso. Mas desde criança eu nunca tive vontade de conhecer o Rio de Janeiro. Eu nunca tive vontade de pisar no Rio de Janeiro. Novo, já fui pra lá e gostei bastante, dá pra ver pela minha cara. Só que, ironicamente, a maioria desses elogios sobre como o Rio é bonito, seguro e maravilhoso geralmente vem de sites e revistas gringos, muitas vezes fora do Brasil, o que demonstra que essa visão parte de pessoas que não moram lá. A realidade do dia a dia do morador carioca é bem diferente da romantização que se vê na mídia e mundo afora. 3 pessoas morreram a caminho do trabalho hoje de manhã ao serem baleadas na cabeça durante um tiroteio na avenida mais movimentada do Rio de Janeiro. No meio do tiroteio, sem ter pra onde correr. Sem saber pra onde ir. O tiro tá vindo da onde, cara? Esse pequeno trecho que vocês acabaram de assistir vem do mais recente caso absurdo de violência cotidiana no Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que pessoas estavam indo tranquilamente trabalhar, passando pela Avenida Brasil, quando horário de repente de pico, na luz do dia, lá pra eles não tem hora, não tem horário. Causando a morte de 3 pessoas, incluindo um passageiro de ônibus. Vou fazer um comentário pessoal aqui, tá? Eu acho que o Rio não tem salvação. Sendo sincero, pode passar 20 anos que o Rio, eu acho que a tendência é só piorar. Eu não vejo o Rio melhorando em curto prazo, nem a longo prazo, pra ser sincero. Morreu com um tiro na cabeça, mostrando que nem mesmo a avenida mais movimentada da cidade está livre do domínio do crime. Segundo o jornal O Globo, desde 2010, mais de 100 mil pessoas deixaram a cidade em migrações dentro do próprio estado, ou seja, isso não conta aqueles que foram para outras regiões do país. E dentre os que ficaram, mais da metade da população diz ter vontade de ir embora. E os motivos são muitos: o aumento gigantesco do crime e do tráfico de drogas, com áreas inteiras dominadas por facções, roubo de pertences celulares nas capitais, seja de forma isolada ou até pelos famosos arrastões que faz muita gente ser assaltada ao mesmo tempo, e uma sensação de insegurança geral que, como eu acabei de mostrar, é completamente compreensível. E bom, sendo sincero, não é de hoje que pra nós brasileiros... Fazendo um comentário aqui, que eu tenho amigos, né, que moram ali perto do Rio de Janeiro, porém em Minas Gerais, o Rio é como se fosse... a criminalidade no Rio, na verdade, né, é como se fosse um câncer, cara, porque muita gente se abriga em cidades, né, do interior de Minas Gerais, que fica ali mais próximo do Rio de Janeiro, Muriaé, eu posso estar falando errado, tá, mas só que Muriaé, essa cidadezinha ali em cima, que fica mais próximo do Rio de Janeiro, serve de abrigo para muita gente que sai fugida do Rio, para muitos bandidos, né, que sai fugido do Rio de Janeiro. É uma situação bem complicada mesmo, velho. Janeiro carrega a fama de ser tão perigoso quanto bonito, né? O que mais tem na internet são memes da galera zoando o povo carioca, como se todos os moradores de lá fizessem parte dessa tal cultura do crime, quando na verdade é apenas alguns integrantes da torcida organizada do Flamengo. Mas então, por que as pessoas estão abandonando o Rio de Janeiro? Como foi que isso chegou a esse ponto? E existe algum responsável? É isso que nós veremos no vídeo de hoje. E já que comprar qualquer coisa, na verdade, do a nosso gente sabe que é os responsáveis, caro, né? Mas preferem nem ficar comentando muito não. Essa parte que eu vou pular. Lá todos os dias são postadas as melhores promoções. A gente sabe quem que é os responsáveis, a gente sabe. Segundo a Polícia Militar, o crime organizado investiu mais de R$1 bilhão em armamento nos últimos 5 anos. Esse valor explica um pouco sobre como a cidade se tornou referência quando o assunto é troca de tiros e insegurança. As pessoas costumam ter uma visão muito romantizada do Rio de Janeiro e do crime aqui no Brasil. Inclusive, algumas semanas atrás eu postei um vídeo sobre isso, que já ultrapassou a marca de 300 mil visualizações e você pode assistir depois. Esse problema geralmente está ligado aos programas de TV, novelas, influencers e mídia no geral, onde
ódio criminoso sempre é relacionado apenas com as favelas e os bairros pobres do estado, como se houvesse uma clara divisão onde uma área é segura e a outra não. Só que isso, alguns anos atrás, talvez fosse verdade. Mas hoje, na prática, todas as regiões do Rio de Janeiro se tornaram perigosas. E eu sei que pode parecer absurdo, porém mais da metade do estado do Rio já foi o assunto que eu queria tocar, mas só que eu prefiro deixar quieto. Se você for hoje pra lá, a chance de pisar numa região comandada pelo crime é muito alta. A situação ficou tão fora de controle que é comum ver pessoas dizendo que se sentem mais seguras dentro das comunidades, que são muitas vezes o berço das facções, do que fora delas. Afinal, caso você não saiba, o crime organizado tem esse nome por um motivo. Se alguém rouba ou prejudica alguém dentro de uma favela, um território menor dominado por facção, a justiça convencional não vai fazer nada. Até porque a polícia tem muita dificuldade de entrar nesses locais. Mas o tribunal do crime, como é conhecido, rapidamente vai ter uma conversinha com essa pessoa que pode ir desde uma leve penalidade física até um coma induzido, digamos assim. Por conta disso, esses lugares costumam ter menos crimes, pelo menos em parte, que acabam se concentrando nas regiões mais nobres. Mas só que o negócio do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro, também é a desorganização, né? Saneamento básico, não tem direito. Se alguém paga conta de luz ou de água lá, eu acho que a gente sabe para quem que vai o dinheiro, não é nem para a companhia de água ou para a companhia de luz. Então, assim, é só a desorganização mesmo. Pode ser um pouco mais seguro, realmente, né? Porque o que ele falou, tem uma certa segurança dentro da favela. Mas a gente sabe que paz não principalmente tem, não. Praias ou grandes centros, onde é comum ter arrastões e assaltos relâmpago, como eu disse. E nesse momento você deve estar pensando, morar na favela então é mais seguro do que na cidade. E a resposta é não. Na prática, se hoje você morasse na favela, mesmo que tivesse uma segurança maior em relação a assaltos e tal, precisa conviver diariamente com o tráfico andando armado e vendendo drogas em plena luz do dia. Se mora numa região mais nobre, convive com a insegurança e certeza de que vai ser assaltado simplesmente por ser um alvo. Afinal, os traficantes sabem que fora das comunidades não existe nenhuma consequência para quem pratica roubos. E como se não bastasse todo esse cenário de insegurança, caso você seja mulher... O pior disso tudo não é nem só o roubo, é o latrocínio em si, né? Não é só o Rio de Janeiro que tem esse problema, não. Eu sei que São Paulo também esse problema é grande lá, que é o latrocínio. Além da pessoa te roubar, né? Ela vai te dar um tiro, tipo, a troco de nada. As chances de sofrer acho que a pior parte são ainda maiores. Em 2024, Thaís Guimarães da Silva, de apenas 21 anos, morreu lentamente após recusar dar um beijo em um traficante na cidade de Belford Roxo. E esse caso não foi isolado. Muitas outras mulheres passaram pela mesma coisa, mostrando que mais ninguém se sente seguro no Rio. Porque mesmo que você não tenha feito absolutamente nada, acaba morrendo por pura vontade dos criminosos. Ou seja, ninguém escapa. E a polícia, por mais que seja muito criticada, às vezes com razão, porque tem casos de abuso de autoridade, faz vários esforços e operações para tentar acabar com esse domínio. Mas a verdade é que todo policial sabe que é uma luta perdida. Ao prender um criminoso, a chance dele sair rapidamente para as ruas é muito alta. Secar gelo, seja né, pela rapaziada? Eles levam do Estado em manter eles presos, ou até mesmo pelo... secar gelo, né? Eles levam preso aí menos de um ano tá na rua de novo, muitas das vezes por ter cometido um crime muito grave. Grande parte dos bandidos são recrutados ainda menores de idade, o que impede a prisão convencional. E se você acha que a população está conformada com isso, ou que as comunidades são amigas dos criminosos, como muitas vezes parece, tá muito enganado. A verdade é que todos são reféns. Segundo o G1, 70% dos cariocas não se sentem mais seguros na cidade, e em 2023 o turismo perdeu mais de 3 bilhões de reais, pois são vazados muitos vídeos de crimes violentos pelas redes sociais, já que por uma questão de demonstrar poder, muitas facções usam elas para intimidar seus inimigos ao postar vídeos de corretivo em alguns adversários. Então, por essas e vários outros motivos, a maior parte das pessoas sente que a qualquer momento pode acontecer o pior, e infelizmente eles estão certos. Existem casos onde até mesmo um simples sinal de mão bobo pode te fazer perder a vida, tanto que até mesmo estados fora do Rio de Janeiro já alertaram para que as pessoas evitem fazer qualquer gesto. Ao ponto que a gente chegou, né? Pior que isso não é só no Rio, não. Eu fiquei sabendo que na Bahia tem muito disso também. Você tem que olhar os sinais que você faz com a mão, porque tem um certo grupo, né? Pra não precisar falar aqui o que é, tem um certo grupo de pessoas que pegam e te assassinam simplesmente pelo gesto que você fez com a mão. Teve um jovem que ele morreu simplesmente por estar com a camisa do Mickey. Não era do envolvimento, não tinha envolvimento nenhum com o crime, né? Ele simplesmente morreu por estar usando uma camisa do Mickey, que na cabeça deles isso significa que é da facção rival ou alguma coisa parecida.
de mão em fotos. Isso é absurdo, cara. Mas na minha opinião, o pior de tudo é a naturalidade com que algumas pessoas tratam esse tema, pois como eu disse anteriormente, o crime no Brasil é romantizado. Há pouco tempo atrás, o streamer mais famoso do mundo, conhecido como Speed, fez um turismo escoltado por traficantes na favela e transmitiu isso pro mundo inteiro, algo que contribui cada vez mais para que outras pessoas pensem: nem deve ser tão ruim assim, olha ali o cara se divertindo. Mas quando a gente olha para a realidade por trás das câmeras, ela é bem diferente, até mesmo pro turista. E para provar ainda mais o meu ponto de que o crime virou alvo de romantização e que as pessoas estão perdendo a gravidade do assunto, no final de 2023, um youtuber mega famoso chamado Árabe resolveu passar um dia na favela com a gangue mais perigosa do Rio de Janeiro. E ao contrário do que poderíamos imaginar, ele foi extremamente bem recebido, tirou fotos, fez filmagens, entrevistou líderes locais, portou armas e até mesmo deu um beijo numa mulher de lá, em vídeos que somados ultrapassaram a marca de 20 milhões de visualizações, mais uma vez servindo para que o Brasil e o mundo inteiro pensem que tá tudo bem, não tem nada demais. É que tá o problema, né, rapaziada? Esse lance também de muita gente gravar vídeo fazendo parecer que o lugar é um lugar bom, fazendo parecer que é um lugar assim agradável mesmo, independente das situações que acontecem lá. Isso eu acho que deixa a pessoa, né, principalmente turista que vem de fora, com uma visão muito distorcida. Tipo, tem seus lados ruins, mas dá pra ir, dá pra frequentar o Rio de Janeiro. Quando na verdade não é assim, tem seus lados ruins e tem seus lados ruins. Isso daí é uma exceção. Uma coisa é você ter milhões de seguidores na rede social, ter contato, né, que pra você ser escoltado por bandido, você tem que ter contato. E outra coisa é você ir sozinho à luz do dia em Copacabana e sofrer um arrastão, você não vai poder fazer nada. Até porque, inclusive, as leis deles, né, funcionam dentro da favela. Fora da favela, eu acredito que não é punido. É bonzinho, que tá cuidando da comunidade. Em um momento do vídeo, ele até chega a filmar um ponto de venda ao ar livre daquela bolachinha Crean Cracker, sabe? Eu não vou falar assim pra não ter problemas. Agora imagina a quantidade de crianças passando por ali e vendo tudo isso como se fosse normal. Dá pra perceber o absurdo. Mas pra que isso tudo não fique apenas nas minhas palavras, eu decidi trazer hoje o Fabrício do canal Fabuloso, youtuber e ex-morador carioca que saiu de lá pra contar um pouco sobre como foi a sua experiência. E aí, pra quem não sabe, eu sou o Fábio, do canal Fabuloso, e falando um pouco da minha experiência com RJ, eu vi pessoalmente muitos desses problemas apresentados no vídeo. Principalmente o problema das facções. É muito bizarro quando eu lembro que pessoas que estudaram comigo viraram traficantes, aviãozinhos, até mesmo cidades do interior, que era super tranquilo e hoje em dia não é mais aquela coisa, você já não tem mais aquela sensação de segurança. Eu vi favelas se formando, crescendo, e parece que a cada dia que passa, os governantes do estado ignoram mais esse problema. E não é nenhuma novidade lá, as facções já estão enraizadas no estado, e vale lembrar que não é só na capital, é no estado inteiro isso. Então a sensação de insegurança é bizarra, e o carioca parece que vive sempre preocupado, sempre com medo. E teve outros motivos que me incomodavam e também colaboraram para que eu saísse de lá, como por exemplo a mania do carioca de querer passar todo mundo para trás e levar vantagem em tudo. Outro ponto. Rapaz, é a cultura. Eu vi um vídeo, né, foge um pouco do tema, mas eu vi um vídeo que um pessoal na praia vendeu aquelas camisas do estado. Se eu não me engano, eu acho que foi até um pouco mais caro, mas eu vou jogar abaixo aqui, por R$50 para um gringo, não sei de qual nacionalidade que o cara era. Mas pegaram a camisa da prefeitura, que não tem valor nenhum, e venderam para um rapaz que veio de fora. Então, assim, você vê que, não generalizando, né, mas você vê que a população do Rio em si também já é meio corrompida. Também as aquele músicas famoso que ditado, tocam, né? Ocasião faz o ladrão. e trap, porque quando não estão falando de novinhas, bem novinhas, por sinal, quando esse não é o assunto, é falando de drogas e exaltando facção, falando de crime e como é bom ser vagabundo. E ainda falando sobre a cultura do Rio de Janeiro, é impressionante que, assim, isso eu só percebi quando eu saí de lá. É muito comum ver pichação, vandalismo, lixo espalhado na rua, mendigo. Parece que o pessoal já esqueceu de cuidar da própria cidade, de cuidar do próprio estado, né? Porque, como eu falei, isso não acontece só na cidade do Rio, é no estado inteiro. É bem estranho você ver pessoas fazendo coisas simples, coisas básicas, que você não fazia antes, que você tinha medo, como, por exemplo, andar com o vidro do carro abaixado, ou mexer no celular no centro da cidade. Cara, quando eu vi o pessoal aqui usando o celular em público, assim, no centro da cidade, eu fiquei em choque, porque lá no Rio, eu tinha 2 celulares, o celular do bandido e o meu. E algo que me entristece é saber que as pessoas já acostumaram. E aí
aí vira uma bola de neve nessa questão da cultura, porque as pessoas estão acostumadas e acham que viver tenso o tempo todo é normal. As pessoas são criadas achando que aquela realidade é o comum. E como é que você fala para as pessoas que não é bem assim? É uma questão muito complicada. Então, só pra finalizar minha breve participação aqui, eu queria dizer que eu saí do Rio de Janeiro pouco tempo depois daquele episódio que aconteceu dos traficantes atirando em civis na rua, e eu peguei isso pra exemplificar o quão caótico tá o estado, porque como que pode, chegou num nível que os traficantes só miram em qualquer pessoa que passa na avenida de graça, e atira. gratuito. Isso é muito bizarro. Então, no mais, eu acho que o Rio é um estado muito bonito, é um estado que tem muito potencial, mas infelizmente o carioca é foda, é muita corrupção, é muito jeitinho, muita malandragem, enfim, potencial desperdiçado, né? Como se não bastasse todo esse domínio do crime, esse problema é algo muito maior do que a gente pensa. Você já deve ter visto ou no mínimo ouvido falar sobre o filme Tropa de Elite. Lançado nos anos 2000, ele... Inclusive o Afonso Padilha, né? Posso estar enganado, mas se eu estiver enganado, me corrijam. Ele foi ameaçado. Ele pegou e mudou pra Flórida, se eu não me engano, com a família dele. Porque eu acho que Tropa de Elite estava mostrando muito um lado assim que outros temas, outras reportagens, outros filmes não tinham abordado ainda. Então ele foi ameaçado e por isso não teve Tropa de Elite 3. É uma curiosidade aí, porque eu acredito que muita gente não sabe. Basicamente conta a história do Capitão Nascimento, que comanda o BOP, um batalhão de operações policiais do Rio. Ao longo da narrativa, o filme demonstra que não adianta apenas ter boa vontade e esforço, porque a bandidagem está presente até mesmo dentro das próprias corporações do Estado. Ou seja, aqueles que deveriam proteger a população na verdade estão contra ela. E pra ser sincero, eu acho que isso é mais velho do que andar pra frente. Muita gente já sabe que o crime domina todas as áreas da sociedade. Além de tudo, algumas investigações apontam que certas facções investem na formação de novos juízes e promotores, o que faz com que mesmo que algum criminoso vá pra julgamento, as chances dele sair são bem altas. E mesmo que o juiz não tenha tido seus estudos bancados pelo crime, é só comprar a sentença. Afinal, quem fatura mais de R$500 bilhão por ano com venda de drogas e cargas roubadas tem bastante dinheiro pra esse tipo de coisa. Como você acha que tanta droga é transportada pelo Estado sem que ninguém consiga pegar? Como pode grandes líderes do crime comandarem seus soldados enquanto estão presos? E parafraseando o próprio Capitão Nascimento, interpretado pelo ator Wagner Moura, quem você acha que sustenta tudo isso? A realidade é bem mais profunda do que a gente pensa, e esse vídeo apenas arranhou a superfície de tudo isso. Além, é claro, do fato de que quando se trata do crime, a gente não pode falar demais, se é que você me entende. É o que eu falei aqui, eu tô me segurando pra não falar certas coisas, dados, notícias, pesquisas e experiências pessoais de moradores de lá. Tudo que já estava na internet, eu apenas reuni as informações. E olha, eu adoraria falar sobre como todo esse sistema ainda é romantizado pelos maiores artistas e influencers periféricos do país. Porque como se não bastasse a dor e a dificuldade diária que todo morador carioca passa, ele ainda precisa conviver com as próprias personalidades locais, glorificando a vida do crime por meio da internet. Mas quer saber? Isso eu já destrinchei bastante nesse vídeo aqui do meu lado, que eu quero sobre trazer a aqui pra reagir também. Eu cheguei a assistir um começo dele, se você nunca assistiu, clica aqui que eu te espero lá em alguns segundos pra você assistir entender melhor sobre tudo isso. E rapaziada, a situação do Rio é só mais um exemplo de como as coisas podem sair do nosso controle, principalmente nesse país. O dólar acabou de ultrapassar os R$6 e o futuro é bem certo. Por isso, se você tá cansado de depender de lugares físicos ou boas condições pra trabalhar, tá na hora de buscar uma alternativa que faça você ganhar independência. Enfim, isso daqui é propaganda, né, rapaziada? Mas deu pra entender mais ou menos do que se trata o vídeo. Eu concordo com tudo que ele falou, né? E ainda tem muita coisa que tinha que ser falada, mas eu acredito que até mesmo para preservar a integridade física, muita gente evita falar. O canal dele vai estar aí na descrição, sempre acompanho os vídeos dele, o nome dele é Samuel Bom. E me sigam aí que vou estar tentando postar vídeo todos os dias. Valeu e até a próxima, tamo junto.